A comunidade franciscana de Jerusalém, junto com a comunidade dos cristãos locais, celebrou a solenidade da exaltação da Santa Cruz no dia 14 de setembro, na Capela do Calvário, no lugar onde Jesus foi crucificado. Em setembro, que cai no mês judaico de Tisri, Jerusalém testemunha as celebrações religiosas mais sagradas para os judeus. Estas festas estão relacionadas ao arrependimento e à renovação. A Universidade de Belém inaugurou no dia 6 de setembro o edifício que leva o nome do cardeal John Patrick Foley, que abrigará a Faculdade de Medicina e Enfermagem Tarek Ahmed Jufali. Um amor exageradamente grande é o tema do diálogo com o Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, sobre os estigmas de São Francisco, festa celebrada no dia 17 de setembro. O símbolo da cruz sacralizou por séculos cada ângulo da terra. Hoje a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Mas qual é o significado desta celebração? A Igreja não exalta a cruz como instrumento de sofrimento, morte e injusta condenação, mas exalta a Santa Cruz, ou seja, a cruz de Jesus, que se tornou instrumento de vida. São Paulo ensina-nos que não podemos orgulhar-nos de outra senão da cruz de Jesus, porque foi precisamente através do seu sacrifício voluntário na cruz que Jesus nos libertou da escravidão do pecado e da morte. Ao oferecer a sua vida na cruz, Jesus revelou-nos a plenitude do amor do Pai. Ao ficar sob a cruz, São João aprendeu que Deus é amor, como nos diz nas suas cartas. Sob a cruz, o centurião compreendeu que Jesus é o Filho de Deus. Cada vez que levantamos o olhar para o crucifixo, somos convidados a renovar a nossa fé e a nossa alegria de pertencer ao Senhor, afirmando com admiração: até este ponto meu Senhor me amou. Deu a sua vida por mim, que sou um pobre pecador. Só o amor de Jesus é verdadeiramente confiável, e os sinais da paixão permanentes também no seu corpo ressuscitado, nos são um testemunho eterno. E i segni della passione che rimangono anche nel suo corpo risorto ne sono una testimonianza perenne. A liturgia da Igreja relaciona a cruz de Jesus com a serpente que Moisés levantou no deserto. È stato Gesù stesso a leggere il suo essere innalzato sulla croce em riferimento all'antico serpente. Foi o próprio Jesus a relacionar o seu ser exaltado na cruz em referência à antiga serpente que Moisés levantou no deserto para salvar os israelitas. O que curava o povo, que havia se esquecido de Deus e de sua fidelidade, não era aquela peça de bronze, mas a obediência ao mandamento do Senhor. A serpente foi levantada sobre uma haste. Para olhar para ela, era preciso olhar para o céu, para Deus, lembrando que somente dele vem a vida e a salvação. Como é urgente também para nós que atravessamos as tramas da história, muitas vezes marcadas pelo cansaço e pela dor, lembrar que a nossa única esperança vem da salvação que o Senhor nos obteve na cruz. Celebrar a Santa Cruz é fazer memória da fidelidade e do amor do Senhor. Só uma fé rica das memórias das grandes obras que o Senhor fez por nós, nos livra das seduções do pecado e da presunção de bastarmos a nós mesmos. A liturgia da Igreja torna presentes e vivos os acontecimentos da nossa salvação. Os sacramentos da Igreja são os instrumentos eficazes através dos quais a graça de Deus nos alcança e nos salva. I sacramenti sono gli strumenti efficaci attraverso i quali la grazia di Dio ci raggiunge e ci salva. A comunidade franciscana de Jerusalém, juntamente com a comunidade dos cristãos locais, celebrou a solenidade da exaltação da Santa Cruz neste dia 14 de setembro, na Capela do Calvário, ou seja, no lugar onde Jesus foi crucificado. Presidiu a celebração Frei Dobromir Yastal, vigário da Custódia da Terra Santa, que na homilia sublinhou que
É aqui, diante da cruz de Jesus, que se estabelece a comunicação entre o céu e a terra, entre Deus que salva e o homem necessitado de salvação. Após a celebração da Eucaristia, todos seguiram em procissão, passando ao lado da edícula do Santo Sepulcro para chegar ao altar dedicado ao encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado, onde a relíquia da cruz pôde ser venerada pelos fiéis. Frei Dobromir cita 3 aspectos importantes desta celebração. Il primo che il crocifisso con le sue braccia aperte accoglie tutti. O primeiro é o crucificado que acolhe a todos de braços abertos, estende os braços sobre todos e depois no silêncio da cruz. Jesus fala pouco na cruz, mas fala a todos. Ele fala a quem tem a coragem de segui-lo e, por isso, garante-lhes a força que emana do mistério da cruz. Ele fala aos que estão fracos, aos que ainda têm dificuldades ou aos que ainda não têm coragem de seguir Jesus. Ele também fala àqueles que estão se preparando para voltar à casa do Pai. Jesus os acompanha com seu amor e com a esperança de que depois do sofrimento venha a ressurreição e, portanto, um lugar junto ao Pai. Com a esperança que dopo la sofferenza segue la risurrezione e quindi l'arrivo alla casa del Padre. Ele também assegurou o compromisso de oração da comunidade franciscana nos lugares santos. Ogni giorno, giorno dopo giorno, bisogna attingere dal mistero della croce la forza che può Dia após dia, é necessário tirar do mistério da cruz a força que pode acompanhar cada um, mas sobretudo quem sofre. Nesse momento, o mundo está esmagado pelo sofrimento por causa da pandemia, pelo sofrimento e solidão. Aqui está o amor de Deus que, através da cruz de Cristo, pode nos dar a força para superar esses momentos difíceis, para seguirmos com esperança e, no futuro, sentir a alegria da cura e da transformação. Di nutrire la nostra speranza e in futuro anche di sentire la gioia della guarigione e del cambiamento. Grazie mille, buona festa. Buona festa a tutti. Esse ano em que o mês judaico de Tisri cai em setembro, Jerusalém testemunha as celebrações religiosas mais sagradas para os judeus. Essas festas estão relacionadas ao arrependimento e à renovação. Os judeus oram para serem purificados de seus pecados enquanto o Ano Novo se inicia e celebram uma grande festa para que Deus abençoe esse ano. A saudação dessa festa é Ano Bom ou Ano Doce, razão pela qual muitos judeus comem maçãs com mel. De acordo com a tradição judaica, no dia de Rosh Hashanah, Deus começou a criar o mundo. Os judeus consideram, de acordo com seu próprio calendário, que estamos começando o ano de 5782. Rosh Hashanah é uma bela tradição, porque lembra o dia da criação do mundo. Uma das tradições desta festa é tocar o sofar. No 6º capítulo do livro de Oséias, lemos sobre o som da trombeta quando os judeus estavam circulando ao redor de Jericó. A trombeta simboliza a guerra, e aqui há uma guerra espiritual, uma luta interna pela vitória sobre o pecado. Não é por acaso que o sofar seja feito de chifre de carneiro. Ele simboliza o bode expiatório que Deus preparou para Abrão quando ele obedeceu à ordem do Senhor e estava prestes a imolar seu filho Isaque. De acordo com a tradição judaica, o sacrifício de Isaque ocorreu no Ano Novo judaico. Abraão é o símbolo do homem de fé, tanto para nós cristãos quanto para os judeus, e ler a história de Abraão fortalece em nós o desejo de sermos como ele, crentes em estreita relação com Deus.
Entre as tradições da festa e os ritos do arrependimento, pedaços de pão também são jogados na água, como símbolo de jogar fora os próprios pecados. Do mesmo modo dos judeus, os cristãos do batismo entram na água para serem lavados dos pecados e voltam puros. De acordo com a tradição judaica, o Ano Novo judaico é o dia do juízo, no qual uma pessoa é julgada em mérito ao ano que acaba de passar. No dia de Ano Novo, o juízo de cada ser humano, ou seja, o julgamento referente ao ano que acaba de passar, é registrado no livro da vida ou no livro da morte, mas é somente no dia do Yom Kippur que Deus assina sua sentença. Portanto, Yom Kippur é o ponto culminante do período, que começa com o Ano Novo, durante o qual se pede o perdão por meio de jejum e intensas orações. Segundo a tradição, Deus pode mudar sua própria sentença. Se estiver registrado no livro da morte, é possível que ele mude, por meio do jejum e da oração, e, claro, por meio de boas ações. O jejum começa antes do pôr do sol do 9º dia de Tisri, até o pôr do sol do dia seguinte, ou seja, cerca de 25 horas, durante as quais os judeus se abstêm de comer, beber, ter relações sexuais e usar sapatos de couro. Eles se vestem de branco porque essa cor lembra os sudários dos mortos, como uma lembrança de que a vida nesse mundo é temporária. De acordo com outra tradição, a cor branca representa o desejo de imitar a pureza dos anjos. Nesse dia, as emissoras de rádio e televisão param de transmitir seus programas por 30 horas e o trânsito nas ruas cessa por completo. A festa que seguirá, o Yom Kippur, é a Festa das Cabanas, Sukkot, que será na semana seguinte. A Universidade de Belém inaugurou no dia 6 de setembro o edifício que leva o nome do cardeal John Foley, que abrigará a Faculdade de Medicina e Enfermagem Tarek Ahmed Jufali. Presentes na cerimônia de inauguração, o ministro palestino de Ensino Superior e Pesquisa Científica, Mahmoud Abu Moais. O governador da província de Belém, Major-General Kamel Emeidi, o novo delegado apostólico para Jerusalém e Palestina, Dom Adolfo Tito Irlana, o presidente da Universidade de Belém, o bispo do Patriarcado Latino, Dom Jacinto Marcuso e numerosas autoridades. Os graduados da Universidade de Belém e da Faculdade de Enfermagem em particular possuem um alto nível de preparação e têm demonstrado suas habilidades nas unidades de saúde do país. Inauguramos essa estrutura e esse edifício dedicado às ciências da enfermagem e da medicina para testemunhar que esta grande universidade brilha graças a essas faculdades. O ministro Abu Moais explicou que a proporção de enfermeiros por habitantes na Palestina é inferior à recomendada pela Organização Mundial da Saúde, 1,7 para cada 1.000 cidadãos, ao invés dos 3,6 recomendados. A Organização Mundial da Saúde estima que o mundo precisaria de mais de 9 milhões de profissionais atuando nesta área até 2030. O novo edifício de 5 andares em Belém abriga laboratórios, clínicas e o único centro de simulação clínica da Palestina. O primeiro objetivo dessas clínicas é preencher a lacuna entre o que o aluno aprende na teoria e o que é aplicado na prática, e em segundo é integrar a comunidade local através dos cursos que ministramos na Faculdade de Enfermagem, contribuindo para aumentar a conscientização sobre a saúde na área de Belém, em particular nas áreas rurais e beduínas mais afastadas. Neste momento, estamos inaugurando o novo edifício da Faculdade de Medicina e Enfermagem, que é muito agradável e certamente nos tornará profissionais mais capacitados com todos os equipamentos modernos e sofisticados presentes em seu interior.
O vice-presidente da universidade, Dr. Peter Bray, expressou seu agradecimento e gratidão a todos aqueles que contribuíram para o financiamento desta construção. A Ordem dos Cavaleiros do Santo Sepulcro de Jerusalém e Suad Hussein Jufari, os principais apoiadores deste projeto. Ao final da cerimônia, Dom Adolfo, Tito e Rana abençoou o novo prédio, junto com o ministro Abu Moais, o governador de Belém e o vice-presidente da Universidade de Belém. Estou muito entusiasmado e desejo aos alunos muito sucesso, que eles usufruam dessas modernas instalações e serviços para se tornarem verdadeiros enfermeiros e enfermeiras, profissionais capacitados para servir ao povo palestino. No dia 17 de setembro, a Igreja e o mundo franciscano celebram a festa dos estigmas de São Francisco. Um amor exageradamente grande é o tema do diálogo com Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa, sobre os estigmas. Le stimmate sono le piaghe di Gesù. San Francesco le riceve sul Monte della Verna. Os estigmas são as feridas de Jesus. São Francisco as recebeu no Monte Alverne. Os biógrafos dizem que, ao aproximar-se da festa da exaltação da cruz, na noite entre 13 e 14 de setembro, ou seja, pouco antes do dia 14 de setembro, é quando São Francisco os recebe. Mas não apenas os sinais da paixão, pois, segundo a história dos biógrafos, segundo os escritos das primeiras testemunhas, entre elas Frei Elias, que imediatamente após a morte de Francisco escreveu uma carta para também testemunhar este milagre dos estigmas, pregos são testemunhados nas mãos e nos pés de Francisco. Um biógrafo diz que parece que eles tinham uma cabeça preta escura e que se via os pregos rebitados. E, assim como nas mãos e nos pés, São Francisco também possui a ferida na costela que periodicamente sangra. De fato, um dos autores, São Boaventura, que também faz uma reflexão teológica sobre os estigmas, dirá que quando Francisco desce do Monte Verna, traz consigo a imagem do Cristo crucificado, mas não esculpida pela mão do homem ou pintada pela mão do homem, ou num apoio de madeira ou pedra, mas sim pintada em sua carne pelo dedo do Deus vivo. O dedo do Deus vivo é o Espírito Santo. E non dimentichiamo mai che quello che appare a San Francesco sulla Verna é um serafino bellissimo. Jamais esqueçamos que o que aparece a São Francisco no Monte Alverne é um belo e crucificado serafim, portanto, uma real manifestação de Deus que se realiza, seja na sua bela transcendência luminosa, seja na sua proximidade conosco, através da cruz. Para dizê-la com São Paulo, um servo obediente até a morte, e na morte de cruz. Ou, se quisermos fazer o caminho inverso, é um crucifixo que, no entanto, nos mostra que, atrás do crucifixo, nos está o serafim. Atrás do crucifixo, nos há a transformação do homem em luz, em fogo, em beleza, e, portanto, podemos ver o aproximar-se de Deus até a cruz. Nós podemos também ver o que a cruz nos faz experimentar ao nos projetarmos na própria vida de Deus. Quello che la croce ci fa sperimentare, proiettandoci nella vita stessa di Dio. No Monte Alverne está um dos mais importantes santuários franciscanos, precisamente porque traz a memória dos estigmas. Com tudo isso, deixemo-nos transformar, para nos parecermos com Jesus, para aprendermos a não ser mais indivíduos que buscam a própria imagem no espelho, mas para sermos discípulos que procuram se espelhar em Jesus crucificado, em Jesus que dá a vida por nós e também em Jesus ressuscitado.
que nos leva a viver a própria vida de Deus. Feliz festa dos estigmas. Buona festa delle stigmati. O programa completo está disponível no site do Christian Media Center.